E aí, meu filho, tá bom? O trem tá fritando hoje, tá? Você acha que é sábado e dia de sábado não tem matéria importante? Se enganou bonito. O Maduro, né, tá com aquilo na mão, tá desesperado total. Ofereceu pro Trump entregar todas as riquezas da Venezuela, petróleo, exploração de petróleo, das praias, do turismo, quase que ser um sócio do Trump na administração da Venezuela se o Trump não derrubar o Maduro, né? Ou seja, para ele ficar lá. O Lula agora também está pensando em ceder as nossas terras raras para os Estados Unidos também. Será que é para não cair também? Será que é uma estratégia do Trump? Ele vê essa turma mais autoritária, essa turma que não está muito bem, vem e faz pressão falando que vai cair e depois acaba fechando um acordo só para chantagear os caras? Pois é, tem gente falando isso, mas eu acho que o negócio vai um pouco além, porque os Estados Unidos negou, né, esse acordo aí com o Maduro. A gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar de política interna aqui, vamos falar do Caiado, vamos falar do Ciro Nogueira, vamos falar daqui do que está rolando dentro do Brasil, né, e dentro da América Latina aqui e Europa também, beleza? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, sejam muito bem-vindos ao nosso aplicativo aqui, tá, do Editorial Central, e é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Fechou? Bora começar? Bora entender o que está rolando? Vamos começar falando de Ucrânia, né? Ah, você já se inscreveu no canal, né? Já curtiu e compartilhou, né? Conferiu se está inscrito. Porque aqui a gente separa as matérias com qualidade, com relevância para vocês. É no meio da viagem, não importa onde estamos. O importante é trazer um conteúdo sempre com a mais alta relevância para você, tá bom? Vamos lá. Após paz em Gaza, Trump tenta repetir o feito na guerra da Ucrânia. Pois é. O Trump, nada mais nada menos, ele conseguiu resolver, né, solucionar o conflito de 8, tá? Não foi um, não, foi 8, né, conflitos armados que estavam acontecendo no mundo só nessa gestão do Donald Trump, só em um ano e pouco, né? Acho que é 8, 9 meses de gestão do Donald Trump. E aí a esquerda ainda insiste em dizer que o Donald Trump é o malvadão, é coisa ruim. É igual eles fazem com o Milei também. O Milei está resolvendo a economia da Argentina e vem essa turminha da esquerda, da Left People, que gosta de proteger os mamateiros, né? Proteger entre si. Agora, o Donald Trump mira na guerra da Ucrânia. Porém, esta não será tão fácil, não será tão simples como, né, as demais. Essa tem um pouco mais de tensão, porque nós estamos falando da Rússia, né? Após mediar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta repetir o feito com a guerra da Ucrânia. E sim, né? A guerra da Ucrânia, talvez uma das guerras do nosso século, né, com maior impacto, com toda certeza, né, o maior impacto do nosso século, porque é uma invasão, né, a um território europeu, uma guerra que está durando muito tempo. Todo mundo imaginou que a Ucrânia seria devastada, né, em poucos meses, né, dias, e a Ucrânia vem se mantendo, e a Rússia acusa que é uma proxy war, que a Rússia não está guerreando contra a Ucrânia, está guerreando contra a OTAN inteira, né? Então vem essa guerra aí. O republicano aposta na sua imagem de presidente da paz. Caramba, né? O Trump tá de olho no Prêmio Nobel da Paz, né? Ficou meio chateado porque ele achou que ele ia receber o Prêmio Nobel da Paz agora, mas foi a Maria Corina Machado. Mas fica tranquilo, tá? Porque essa nomeação do Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina tem um significado muito maior do que se o Trump recebesse. Porque se o Trump recebe o Prêmio Nobel da Paz, ia falar que teve influência do Trump, ia falar que é por causa da força, né, do Donald Trump como presidente da maior potência, que ele poderia ter subornado alguém. E esse prêmio ter ido para Maria Corina Machado teve uma importância muito grande. Vocês vão entender o porquê. Entretanto, ao contrário, o Donald Trump, que é nada mais, né, nada menos do que ser o grande articulador diplomático do século, né, o cara que vai acabar com as guerras nesse século.
Entretanto, ao contrário do que ocorreu no Oriente Médio, o desafio europeu se mostra complexo e delicado, sim, esbarrando em um Vladimir Putin inflexível, o cara não quer negociar, e um Volodymyr Zelensky sob pressão e uma crise na relação Estados Unidos-Rússia, né? Ou seja, não vai ser tão simples. Mas eu acho que o Trump vai acabar conseguindo solucionar isso aqui. A Ucrânia vai ter que ceder em partes, né? Isso é fato, né? Não dá para pensar que nessa briga aqui o Trump ele não vai ter que pressionar um pouco a Ucrânia para ceder. Para acabar a guerra logo, a Ucrânia cedendo. Agora, pode ser que o plano do Trump seja um pouco maior, ou seja, minar e enfraquecer mesmo a Rússia. Se for esse o plano do Trump, aí essa guerra ainda vai durar um pouco de tempo a mais, pelo menos um ano e meio a mais. Mas se os Estados Unidos entrar, pode ter uma escalada global? Pode. Eu não acredito, tá? Na última semana, o governo norte-americano sinalizou a possibilidade de enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia, tá? Olha só, mísseis dos Estados Unidos, o que seria a entrada, né, dos Estados Unidos oficialmente nessa guerra. E aí, o Kremlin, né, falou que isso ia ser uma espiral séria, né, uma escalada no conflito, né? O porta-voz Dmitry Peskov alertou que o armamento poderia agravar o risco de confronto direto entre as potências e lembrou que os Tomahawk podem ser equipados com ogivas nucleares, né? Então lembrou que pode se tornar uma escalada global nuclear se isso acontecer, tá? Mas nós ainda vamos falar sobre essa questão do Prêmio Nobel ainda, né, nesse editorial e o significado disso. Agora vamos lá. O Gonê pode cair, pessoal, pode sair da Procuradoria-Geral da República. A oposição vem fazendo um trabalho para barrar o Gonê à recondução. O cargo de Procurador-Geral da República, ele é de 2 anos, reconduzido por mais 2 anos. Tá? E aí, para ele ser reconduzido, ele precisa passar pelo Senado. E aí, a oposição do Senado está tentando barrar para que ele não seja, né, reconduzido, ou seja, para que o Gonê caia. E vão armar, né, um verdadeiro, sabe, uma pressão, a oposição vai cair de pau em cima do Paulo Gonê. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, terá que passar por uma nova sabatina no Senado para poder continuar no cargo. O processo foi marcado para o dia 12 de novembro, na Comissão de Constituição e Justiça, e pode se transformar num embate político de alto risco para o procurador. Considerado um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um absurdo, né? A oposição articula um voto maciço contra o Paulo Gonê, prometendo usar a sessão como um palco de desgaste para o Planalto. Não vai adiantar nada, né? Hoje o Senado é amplamente dominado pelo governo Lula, pela gestão PT/STF/PGR, que são todos, né, unha e carne, 100% alinhados, né? Então hoje o grande alinhamento, né, ideológico da esquerda latino-americana, da esquerda brasileira, é STF, Presidência, Senado e PGR. Hoje, quem tem divergência ainda é a Câmara dos Deputados. Não sei por quanto tempo também, né? Isso que me preocupa e preocupa muito. Vamos lá. Ciro Nogueira visitou o Bolsonaro e disse que direita vencerá em 2026. Sabe de uma coisa? Eu estou um pouco pessimista em relação à direita. O Lula tem a máquina na mão, o Lula vai fazer medidas populistas como se não houvesse amanhã, porém, uma coisa que o Ciro Nogueira disse me chamou muito a atenção e realmente faz todo sentido. E eu queria que vocês comentassem aqui comigo se isso faz mesmo sentido para vocês. Olha só. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, visitou nessa quinta-feira Jair Bolsonaro, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre a prisão domiciliar desde 4 de agosto. Lá na saída, quando o Ciro Nogueira foi sair ali, ele disse que a direita vai vencer as eleições de 2026, mesmo que o presidente Lula ele lidere as pesquisas de intenção de voto agora, né? Isso não quer dizer nada.
Aqui é só o começo do jogo. E aí, o que eu gostei que ele falou e que faz muito sentido é isso aqui, ó. Eu gosto muito de futebol, né? Eu, particularmente, não sou tão fã de futebol, tá? Mas o Ciro Nogueira é fã de futebol. E ele disse o seguinte: eu vejo muito esse cenário do Lula, de um time que se diz favorito. Ou seja, o time diz que ele é o favorito. Mas é porque só tem um time em campo. Ou seja, só a esquerda já falou quem é o seu candidato. É o Lula. E a direita? Quem é o candidato da direita? Vamos lá. Se for o cachorro caramelo e o Bolsonaro falar, eu apoio o cachorro caramelo. O Eduardo Bolsonaro fala, eu apoio o cachorro caramelo. O Tarcísio, o Zema, Caiado, todo mundo falando, é o cachorro caramelo contra o Lula. Eu até faço uma campanha, é o cachorro caramelo contra o Lula. O cachorro caramelo vai ganhar toda a força da direita. E a gente viu que a esquerda tá minada, né? Na hora que entrar o time da direita, que tem quadros muito melhores do que o presidente Lula, nós vamos vencer essa eleição, disse o Ciro Nogueira, segundo quem Bolsonaro anunciará quem será o nome da direita, não agora, mas no momento correto. Faz todo sentido, tá? Porque a direita tá perdida, a direita tá embananada, tem Caiado, tem Zema, tem Ratinho. Cá entre nós, o Ratinho Júnior, como candidato, se você compara Ratinho com Lula, é inevitável, né, a comparação e mostrar que o Ratinho é muito melhor. Caiado e Lula. O Caiado tem seus tropeços, tem seus atropelos, mas eu votaria no Caiado sem medo contra o Lula. O Zema, nem se fala. Ia até comer um pãozinho de queijo com ele, né? Ia lá sim, votava no Zema. E o Tarcísio? O Tarcísio é o do Centrão. Cara, mas o Tarcísio é melhor que o Lula. Não tem jeito. Eu votaria no Tarcísio. E o cachorro caramelo? Pra mim, é o mais melhor de bom, né? Votaria sim no cachorro caramelo. Brincadeira à parte, qualquer coisa é melhor que o Lula, na minha visão, né? Quer dizer, qualquer coisa não. Vai que o Alexandre de Moraes concorre, vai que o Flávio Dino concorre, estão falando em colocar eles. Aí, já pensou? Lula e Alexandre de Moraes no segundo turno. Aí eu te ferrei agora, né? Você tem que pensar numa dessas escolhas, né? Mas vamos lá. O Ronaldo Caiado, ele teve uma visita também, né, ao Bolsonaro. E aí o Caiado fez um alerta, né, sobre a situação do Bolsonaro para o Gilmar Mendes, sobre a saúde do Bolsonaro. Pois é, então ele fez essa visita ao Bolsonaro e acabou dando esse alerta aí ao Gilmar Mendes. Durante a conversa, Caiado, que é médico, né, a gente precisa lembrar que o Caiado é médico, né, de carreira, ele disse que o quadro do Bolsonaro sim, inspira muito cuidados. E o motivo disso é a facada que ele levou na região abdominal, dada pela esquerda, tá? Pelo Adélio Bispo. E afastou qualquer tese de que o Bolsonaro estaria fingindo, aumentando a gravidade para tentar escapar da papuda, do presídio. O Caiado falou, não, ele não está mentindo, ele está doente mesmo e é culpa da facada da esquerda. O Gilmar Mendes ouviu com atenção o governador falar sobre o atentado ocorrido às vésperas da eleição de 2018. E não falou que é fakeada, não, né? Como mostrou a coluna, Saúde Bolsonaro fez ministros do Supremo reavaliarem o plano inicial de enviá-lo para a cadeia. O destino do ex-mandatário, condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado, será definido por Alexandre de Moraes e pelos demais ministros da primeira turma. O destino, né? Porque condenado ele já está. Se ele vai ficar em prisão domiciliar ou se ele vai ser direcionado para Papuda, ou se ele fica em domiciliar, como o ex-presidente Collor. A gente precisa lembrar que o STF fez malabarismo, fez manobras, né, vamos dizer assim, duplo twist carpado para mudar o direito. O Lula foi julgado por quem? Pelo Moro. Moro era o quê? Juiz. Juiz de quê? Primeira instância. E o Bolsonaro? Pelo STF. Mudaram o posicionamento só para pegar o Bolsonaro. O Lula foi condenado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e foi no STF ainda, teve decisão contrária a ele. Foi preso, beleza, por quê? Porque existia a prisão em segunda instância, coisa que até isso ia tirar. Mas, resumindo, e aí? O que aconteceu? Foi para a sede da Polícia Federal, celinha de luxo, e o Bolsonaro querem mandar para Papuda. Só que o Bolsonaro está doente. Se o Bolsonaro for para Papuda e morrer,
Ah, meu irmão, ninguém sabe o efeito disso, né? Ninguém sabe o efeito disso. O mais provável agora é que o Bolsonaro permaneça dentro de casa, preso, né? Exemplo, foi o Fernando Collor. Eu disse para vocês que o STF só decidiu o caso do Collor para abrir um precedente para o Bolsonaro. E aí, o Caiado, né, que é presidenciável, ele culpou o Lula, né, por atrasar o Brasil, por dar um retrocesso ao Brasil. Falou que o Lula não tem sequer autoridade moral para conduzir o Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. Fazer essa pergunta e iniciar com isso falando o seguinte: o senhor já veio aí candidatíssimo, pré-candidatíssimo à presidência da República para o ano que vem, está no União Brasil, existem essas divergências com o presidente da sigla, da federação agora, né? Temos Rueda e temos o Ciro aí juntos agora formando essa federação. O senhor, se preciso for, vai mudar de partido para ser candidato à presidência da República no ano que vem? Eu já tenho uma certa experiência na vida pública, parlamentar, governador do estado. Também já tenho uma tradição dentro do meu partido. O que acontece é que a avidez, essa vontade desenfreada do senador Ciro em saber das suas dificuldades locais, ele realmente tenta trabalhar algo que ainda não foi concluído, que seria o apoio da federação à sua candidatura a vice-presidente. Então, ele está partindo de uma errada na política, ou seja, ele prioriza a vice e a partir daí ele quer que a possível federação do União Brasil e o PP, que ele já tenha ali aquela condição de ser ungido como vice-presidente da República. Você vê que chega a um ponto onde ele vai perdendo aquilo que eu costumo dizer, que todo político pela manhã ele deve pisar na vaidade. É um conselho que eu dou a todos. Eu só quando realmente acho que está assim, muito dono, com muita capacidade de definir, dono da verdade, começa a fazer declarações como as que você viu de ontem, onde ele se coloca como na federação mando eu. Quer dizer, realmente você vê que ele está extrapolando todas as regras da boa convivência e, além do mais... Pois é, né? O Caiado aqui, de certa forma, ele meio que joga uma pá de cal. Lembrando a vocês que rolou uma treta pública, discussão pública entre o Caiado e o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira quer ser vice do Tarcísio, que é oponente do Caiado, que é do União Brasil. O Ciro Nogueira está fechando agora, né, uma união entre o União Brasil, né, uma federação entre o União Brasil e o Progressistas. O Ciro é do Progressistas, mas ele quer estar com o Caiado, com o Tarcísio. E o Caiado, né, que é o apoio das duas federações para a presidência. Acho que não vai acontecer nenhum, nem outro, tá? Nenhum, nem outro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando na nossa economia, né? Muita gente aí preocupado com tudo que está acontecendo e o principal a gente deixa para lá, que é a economia. Dá uma olhada na matéria do Metrópolis. É incrível, né? Segundo os dados ditos pelo governo Lula, pelo IBGE, a gente está vivendo em um Wakanda, né? No mundo de Nárnia. A gente está maravilhosamente com alto índice de emprego, várias pessoas empregadas, poder de compra do brasileiro extremamente forte, nenhum brasileiro mais, né, em situação de vulnerabilidade alimentar, ou seja, todo mundo bem alimentado. O Brasil se tornou uma Wakanda, né, um mundo dos sonhos. Só que não. Dá uma olhada nessa matéria. Inflação invisível?
Brasileiros pagam mais e levam menos, mas não disseram que a inflação está boa? Por que o seu dinheiro não rende? Olha o que disse aqui o Metrópolis. Após recuo no mês de agosto, a inflação do país registrou um aumento de 0,48% no mês de setembro, acumulando uma alta de 5,17%. Tem um produto que aumentou muito mais do que 5,17%. É uma inflação altíssima ao ano, segundo o Índice de Preço do Consumidor IPCA, divulgado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Se por um lado o resultado foi impulsionado pelo preço da energia elétrica, por outro, o preço dos alimentos registrou uma leve queda de 0,26%, mesmo que uma diminuição do preço, os brasileiros continuam a sair dos mercados com a sensação de que estão gastando mais e com as sacolas mais vazias. O que vocês precisam entender? Nós vamos pegar um momento, né, gravíssimo da economia brasileira. 2027 será um rombo, tá? O que aconteceu? O governo Lula, né, vem se beneficiando por hora do tarifaço dos Estados Unidos. Como assim? Beneficiando, Sandro? Claro. Você não imagina que o produtor que plantou a safra lá atrás, no ano passado, para colher agora, ou que começou a engorda do boi lá atrás, no ano passado, para vender agora, não ficou assustado com o tarifaço de 50%? Ou seja, se eu produzir lá atrás e agora é minha hora de vender e eu tenho que pagar, vai sair 50% mais caro vender para os Estados Unidos, eu vou vender aqui dentro. Como o público brasileiro não estava esperando essa demanda nova, vai ter muito mais carne no mercado, muito mais batata no mercado, muito mais salsicha no mercado, não é? E aí o que vai acontecer? Vai ter que vender aqui para o mercado interno a preço barato. Vendendo a preço barato. O que vai acontecer? Simples. O povo vai comprar mais. Só que o produtor vai parar de produzir. E aí, lá em 2027, 2026, a safra que era para ser produzida em 2025 não vai existir. E aí você vai ver o rombo no seu bolso. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Notícia urgente. A maior feira de Brasília vai fechar por falta de movimento. A Feira dos Goianos. Olha só. Pessoal, estou de volta aqui na Feira dos Goianos para vocês verem como está o movimento. Parado. Ninguém vende nada. Quando entra um vendedor, quando passa um cliente, eles faltam rasgar no meio para ver se o cara compra alguma coisa, porque realmente está ruim, o negócio está ruim. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa pagar suas contas. E essa é a verdade, pessoal. Contra fatos, não argumentos. A verdade do Brasil, de Brasília e da Feira dos Goianos hoje é essa. A realidade. Um polo de compras de confiança. Pessoal, recentemente eu tive lá na 44 em Goiânia, que é uma feira também muito famosa, é uma rua, né? Só de compras. O movimento tá fraco, o movimento tá bem escasso. Mas não é só isso, não. A economia brasileira vai sofrer uma crise como um todo. Dá uma olhada no Ceasa do Rio de Janeiro também. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha povo. Passando aqui para mostrar como é que tá. Dando uma travada aqui, pessoal. Creio que alguma falta de conexão. Ô, Lula! Tá aqui, cara. Olha que aí. Graças a Deus eu não sou amaldiçoado, não. Que isso? Graças a bom Deus. Não. Aí você vai arrumar a polêmica. Não, eu sempre arrumo polêmica. As pessoas acham que eu sou obrigado a falar mentira. Olha aqui a realidade aqui, ó. É isso aqui, ó. Nunca sobrou, né? Lembra? Nunca sobrou. Sexta-feira. Sexta-feira. São 11h12. Era pra estar com 6 caminhões zerados. Pois é, pessoal, tá dando uma travada aqui. Um pouquinho de paciência aí. Olha aqui, ó. Eu tava falando, o nego não acredita. Eu pegava de 2 da manhã, tu sabe? 4 da tarde, meu vizinho. Lembra? Tudo zerado. Olha hoje. Não sobra nada. Aqui, ó. Olha o caminhão, tem outro caminhão ali. Olha lá, olha o outro tá amarrado lá ainda. E mercadoria. Pois é, pessoal. Então, a reclamação, né, é visível por todos aí, né, os produtores, os feirantes. Agora, teve esse trecho aqui que me chamou a atenção. O Robson Silva foi fazer uma entrevista e o negócio acabou, né, saindo um pouquinho do contexto aí que talvez ele esperava. Dá uma olhada.
Olha, hoje é dia 9, tá bom, do 10 de 2025, vem pro Camelódromo, vem ajudar aqui, todo mundo aqui, né não? Zigue-zigue, meu irmão, zigue-zigue, olha, o bagulho tá doido, meu irmão. O poste, tá mijando no cachorro, meu irmão, olha. Esse presidente nojento aí, ó, tá acabando com o Brasil, acabando, olha. Mostra aí como é que tá aí a situação, olha aí, ó. Tô aqui, olha, né? olha. Mesmo. Olha. É aqui. Olha o que fizeram. Olha a merda que fizeram. Isso aqui vai vender onde, essa porcaria aqui? Essa merda não vende não, pô. Olha, Brasil é isso aqui, ó. Isso Pronto, aqui, ó. é um direito de cada um aí, ó. Pronto. Lula é ladrão, porra. Teu lugar na cadeia, miserável. Tá acabando com o Brasil. Nojento safado. Aí é um direito de cada um aí, né? Eu tô aqui mostrando um Recife, né? Tá bom aí, segue e compartilha aí, meu irmão. Tá bom, não tem nada a ver aqui não, tô aqui, obrigado aí, viu? Pois é, né? Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas a grande questão é medo de ser preso, lógico, né? Mas a grande questão, pessoal, é que é o seguinte, né? O que a gente vê hoje é que o Brasil está indo num caminho, né? Totalmente de povo endividado, de juros altos, de dólar alto, de conflitos internacionais. E aí, a gente vai chegar num momento que não se sabe se a gente vai conseguir recuperar, né, essa situação. A gente não sabe ao certo se isso será possível, né, recuperar essa situação em relação ao Brasil, tá? Pessoal, eu ia falar da questão do Prêmio Nobel, da Maria Corina Machado, mas vai ficar para o próximo editorial, tá? Porque vai ficar muito longo o vídeo, né? Eu já estou batendo aqui 27 minutos e aqui daria pelo menos mais uns 15 minutos de vídeo falando sobre isso. Então, vamos falar de outros pontos aqui, né? Por exemplo, com uma fala do Sebastião Coelho, desembargador, sobre a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha só aqui. O ministro Barroso anunciou a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Já vai tarde. Barroso trabalhou fortemente contra o projeto de contagem pública de votos, que era e é um projeto de pacificação do país, para a lisura e a confiança nas eleições. Barroso tomou um lado da política e disse no evento de estudantes comunistas que nós vencemos o bolsonarismo, portanto tomando posição de um lado da política. Barroso disse, perdeu Mané, chamou a todos nós de manés. Todos nós de manés. Barroso disse que o STF adquiriu poder político sem receber votos. Na sua presidência também, do senhor ministro Barroso, houve um golpe contra o sistema processual brasileiro. Em dezembro de 23, ele comandou a mudança do regimento interno para que Bolsonaro pudesse ser julgado no Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo prerrogativa de foro, mesmo tendo deixado a presidência da República. Fez mais. Permitiu a fragmentação do julgamento do órgão, passando para a primeira turma, onde lá estava o grupinho, de inimigos de Bolsonaro. Tudo isso sob a responsabilidade de Barroso. Agora fica chorando. Esse choro, pessoal, não se engane, nada mais é do que ele está vendo a impossibilidade de usufruir dos seus bens e dos seus contatos nos Estados Unidos. Até falou, olha, por favor, devolva o meu visto americano. Quem vai se comover com isso? Não. O senhor vai aposentar e vai ter várias noites de insônia pelas injustiças que o senhor praticou. Quando houve o primeiro julgamento do 8 de janeiro, eu estava lá, mais de 8 meses dos fatos. O senhor não viu que havia duplicidade de punição para agora dizer, olha, parece que houve exagero? Não. O senhor está fugindo de medo para não botar suas digitais nas demais fases do processo de Bolsonaro e de todos os demais réus dessa mentirosa trama golpista, com medo exclusivamente da reação dos Estados Unidos. Meu desejo é que o senhor tenha muito remorso de tudo que fez como juiz e como presidente do STF e que chore muito. Pois é. Fala aqui do desembargador Sebastião Coelho. E para mim, né, um homem
com muita coragem, né, ao expor, né, essa situação assim tão abertamente, né, porque hoje, principalmente, né, ele que é aposentado, provavelmente tem seu soldo, né, tem seu pagamento aí, né, que vem do Estado, o cara sabe que ele podem tirar até o pagamento dele, podem tirar até o direito dele, né, receber o seu pagamento. A gente já viu o que fizeram com o Marcos Duval, né, o Brasil não é para amadores, o Brasil não tá de brincadeira, é fato, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer e uma honra, né, estar aqui com vocês. Recadinho rápido, né, eu tenho que falar para vocês, ó. Hoje a Imigra Mais, uma das melhores e mais conceituadas empresas de imigração do Brasil, principalmente, né, com foco principal no Uruguai, agora também o Paraguai, tá? Olha, vocês vão conhecer um pouco mais da situação do Paraguai. Eu vou dar uma orientação para vocês, eu estou no Paraguai nesse momento. Tomem cuidado com as promessas de influenciadores aí na internet, tá? Sejam muito cautelosos com isso. Vocês precisam conhecer o Paraguai, porque para muitos, Paraguai é a melhor coisa que já aconteceu. Para outros, Paraguai não é tudo aquilo, tá? Então você tem que conhecer. O Uruguai é um país que literalmente te oferece muitas coisas. Agora, se o objetivo é proteção, se o objetivo é ter uma conta em dólar com uma jurisdição segura, uma garantia de que você está numa jurisdição que a lei é respeitada, eu recomendo o Uruguai. Então, assim, cada caso, né, tem que ser analisado. O recado que eu dou: nunca acredite no que contam para vocês na internet e já saia vendendo tudo. Eu vou me embora, eu vou mudar para o Paraguai, eu vou mudar para tal lugar. Não, primeiro você vai. Pode até fazer o processo, mas conhece primeiro, faz o processo, tira a sua residência e depois você define se é ali que você quer viver, se você quer morar ou não. Tem todos os gostos, então se você busca maior tranquilidade no Paraguai, você tem Encarnação. Se você busca uma coisa mais acelerada, é Assunção, que é ritmo de São Paulo. O trânsito, então, uau, que coisa doida. Agora, se você quer mais tranquilidade, um país com características de Europa, é o Uruguai. Tá? Então, você vai entrar em contato e o pessoal vai estar lá para poder te orientar sobre isso. Imigra Mais, a melhor empresa de imigração do Brasil, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.